concurseiro e concurseiro um tanto quanto desprovido de capital. Aqui é o Diego do Estude Concurso e dessa vez vamos a mais um vídeo, abordando agora o artigo 17, capítulo 5º da nossa Constituição, dos partidos políticos. Então, pessoal, vamos ao capítulo 5º dos partidos políticos, artigo 17. Bom, aos partidos políticos é livre a sua criação, fusão, incorporação e extinção. Esse é um direito relativo. Nós não podemos, por exemplo, acabar eliminando a chamada pluralidade partidária. Todos os partidos se fundirem em um só. Não podemos eliminar a pluralidade partidária. Por isso que dissemos que esse direito é relativo. Bem como a criação, ela tem toda uma determinante legal de como proceder, as capturas de assinaturas, etc, etc. A incorporação e a extinção. Então são tudo direitos relativos. Mas não podemos esquecer que é livre a criação, fusão e incorporação e extinção. Não precisa de autorização estatal. Bom, aos partidos políticos é resguardada a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Ou seja, a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. E os preceitos dos partidos políticos? Eles têm o caráter nacional, ou seja, não pode ter partidos únicos exclusivamente local. Esses partidos não podem ser locais, eles têm que ser nacionais. Então, não pode ter um partido só do estado de São Paulo, tem que ter um partido que seja em todos os estados, em todo o país, né? Segundo preceito, proibição de recebimento de recursos estrangeiros de entidades estrangeiras ou de subordinação a estes. Não pode receber recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros. Essa questão é muito comum em prova, normalmente vem dizendo, né, que o partido recebeu recursos de determinada entidade ou governo estrangeiro, não pode receber. O terceiro preceito é prestar conta à justiça eleitoral. Por mais que os partidos políticos sejam pessoas jurídicas de direito privado, eles devem prestar contas à justiça eleitoral. E o quarto preceito é o funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Então, repetindo, aos partidos políticos é livre a criação, fusão, incorporação e extinção, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana, e seus preceitos são caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou subordinados a esse, e prestação de contas à justiça eleitoral e funcionamento parlamentar de acordo com a legislação. Continuando, parágrafo 1º. É assegurada aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre a escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre a organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. O que é de importante anotar nessa parte? Que foi vedada a coligação nas eleições proporcionais. Anteriormente era possível haver coligações nas proporcionais, agora, a partir da nova legislação, não é mais possível. Lembremos então o que são as eleições proporcionais: as eleições de vereador, as eleições de deputado estadual e deputado federal. Essas eleições os partidos não podem mais coligar e fazer uma nominata em conjunto de dois partidos. Por exemplo, não pode mais PDT coligar com PTB nas eleições proporcionais. Agora, as coligações nas eleições majoritárias, essas permanecem sem problema algum. Eleições majoritárias, né, de presidente, governo de estado e prefeitura. Então, o que é bom ficar claro aqui? Que é vedada a celebração de coligação nas eleições proporcionais. Essa é a parte mais importante desse inciso 1º. Do parágrafo 1º, melhor dizendo. Agora, parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. É importante lembrar que os partidos políticos são personalidades jurídicas de direito privado. Mesmo sendo personalidade de direito privado, eles devem prestar conta à Justiça Eleitoral. Agora, parágrafo 4º.
É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Partidos políticos não podem ter organizações paramilitar. É vedada essa possibilidade. Continuando, parágrafo 3º. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei os partidos políticos que, alternativamente, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuído em pelo menos 1/3 das unidades da Federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada unidade. Ou, então, que tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuído em pelo menos 1/3 das unidades da Federação. Ou seja, para um partido ter acesso ao fundo partidário, ele tem que ou fazer 3% dos votos válidos, distribuído em pelo menos 1/3 das unidades da Federação, com não menos de 2% em cada uma dessas unidades, ou o partido terá então que ter eleito 15 deputados federais, distribuído em pelo menos 1/3 das nossas unidades da Federação. Esse foi o caso, por exemplo, na última eleição, de 2018, no qual o PCdoB e o Pátria Livre não atingiram, então, o número mínimo para ter o fundo partidário, acesso ao fundo partidário, então eles se fundiram, atingindo, então, assim, 15 deputados, distribuído em pelo menos 1/3 das unidades da federação, e tendo, assim, então, acesso ao fundo partidário. Parágrafo 5º. Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato ou partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Então, caso tenha sido eleito por um partido que não atingiu o número mínimo de deputados ou o percentual número de votos para ter acesso ao fundo partidário, o deputado fica livre para se filiar a outro partido que tenha atingido. Contudo, essa nova filiação não será considerada para os fins de distribuição do fundo partidário. Gente boa, espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal e nos seguir no Instagram. Até a próxima!